Porque essa é a força que o momento tem sobre nós. E o que é curioso é que Deus não se abala com isso. Deus não se abala com isso. Deus não sai, não vem ao nosso encontro metendo o dedo em riste e dizendo: vocês não sabem esperar, ou coisa que o valha, como é que você fez isso, como é que você teve essa crise. A impressão que você tem quando você vai lendo os Salmos é que Deus esperava isso mesmo. Em que Deus dá tempo para o ser humano. Que é um negócio interessante. Deus dá tempo para o ser humano. E ao dar tempo para o ser humano, esse texto revela uma coisa de Deus extraordinária. O Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo que nós jamais saberemos, que domina o que nós jamais dominaremos, nos concede tempo para sofrer. Sem nos acusar, sem cobrar de nós nenhuma atitude de super-homem e sem se ofender. Isso nos Salmos fica muito claro. O Deus Todo-Poderoso nos concede tempo para sofrer. E nos concede tempo para expor o nosso sofrimento, para sentir a nossa dor, para falar da nossa dor. E curiosamente, não nos cobra nenhuma postura diferente dessa, e também não se ofende com o que a gente fala. Ele poderia chegar para o Davi e começar a dizer: você acha que eu ocultei o rosto de você mesmo? Você sabe o que significa quando eu oculto o rosto de alguém? Você não tem a menor ideia do que você está falando. Não é? Os teólogos que acreditam que entre o primeiro versículo de Gênesis e o segundo existe uma outra criação. Tem um grupo de teólogos que acreditam que o primeiro e o segundo versículos de Gênesis são, na verdade, dois fatos diferentes. O primeiro diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, nas versões que nós usamos, a tradução é: a terra, porém, era sem forma e vazia. Estes teólogos acreditam que a melhor tradução seria: a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E aí, para eles, entre o primeiro e o segundo versículo, tem um intervalo que é um juízo que Deus lança sobre a terra. O primeiro juízo que Deus lança sobre a terra. Isso é só uma teoria, é óbvio. E a maioria dos teólogos não passa por aí, não acha que essa teoria se sustente. Mas é uma teoria. Agora, é interessante como alguns desses teólogos descrevem o juízo de Deus. Eles descrevem o juízo de Deus da seguinte maneira: que Deus, quando julga, quando emite juízo, significa apenas que ele virou o rosto. Ele não precisa falar nada, não precisa dizer palavra alguma, não precisa fazer decreto algum. Ele simplesmente vira o rosto. E quando ele vira o rosto, o caos se instala. Quando ele vira o rosto, os fundamentos do universo se abalam. Quando ele vira o rosto, tudo fica sem forma e vazio. É simples. Então, quando o salmista diz: até quando ocultarás o teu rosto? Ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Porque quando Deus simplesmente vira o rosto, o caos se instala. E tudo fica sem forma e vazio. E o que era, deixa de ser. O que havia, deixa de existir.
simplesmente porque Deus virou o rosto. Então ele está falando a partir da sua dor, ele não está falando a partir da reação de Deus, é óbvio. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu penso se Deus tivesse virado o rosto mesmo, ele não teria esse salmo aqui. Aliás, não haveria salmo algum, não é? Simplesmente porque não haveria poeta. Não haveria o que cantar. Porque para haver o que cantar, tem de haver quem sofreu, né? Tem de haver cantor, tem de haver a história. Oi. Jesus provou isso na cruz. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele descreve uma cena assim, que Deus simplesmente vira o rosto. E aí o caos se instala e a noite toma conta. Que é exatamente o momento em que Jesus entrega o Espírito e as trevas cobrem a terra. Então essa é a ideia. Se Deus vira o rosto, tudo fica sem forma e vazio. O caos se instala e as trevas cobrem a face do universo. Então o Davi não tem a menor ideia do que está falando. Mas Deus não se ofende. Deus não se ofende. Nós precisamos aprender isso sobre Deus, irmãos. Porque isso vai nos fazer ter um relacionamento com Deus mais sadio, mais saudável. Cuidado com esse Deus de porcelana que a fé moderna tem. Um Deus que não pode ser questionado, um Deus que não pode ser inquirido, um Deus que não aguenta o sofrimento humano. Um Deus que qualquer coisa fica nervoso. Não é? Algumas pessoas dizem assim, isso deve ser porque Deus está irritado, Deus está nervoso. Dá vontade de virar e falar, irmão, você ainda não viu Deus nervoso. Você não viu Deus irado. Tomara que você nunca veja. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Não fala sem pensar. Deus, no dia que você ouvir irado, você não vai gostar. Talvez você não esteja aqui para dizer. Não, a coisa é outra, o nível é outro. Então cuidado com esse Deus de porcelana, que precisa de tantos advogados, que precisa de tanta gente protegendo a cristaleira, porque senão ele vai cair lá de cima e esse negócio de porcelana, imagina. É porcelana, é finíssima, é chinesa, é da dinastia tal, mas quebra. O Deus que os salmos revelam não quebra. Não se abala e não fica em crise porque os homens estão em crise. Mas também não zomba do sofrimento humano. E isso é que é impressionante. Porque poderia. É a tendência natural de quem está acima da crise do outro. É o que nos faz, por exemplo, é que fez os amigos de Jó tentarem achar nele a causa da sua desgraça. Certo, só pode ser pecado do Jó. Esse tipo de reação é o tipo de reação de quem zomba do sofrimento dos outros. Porque quer achar no outro a razão para o seu sofrimento. E aí, ao invés de sofrer com o outro, o transforma em réu da sua própria história. E aí não tem misericórdia.
não tem amor, não tem compaixão. Só tem palavras de juízo. Porque zombou do sofrimento do outro. O nosso Deus não é assim. Ele não fica do alto da sua glória eterna, zombando do sofrimento desses seres que, comparados com eles, são como a Eva, que nasce de manhã e não dura até a tarde. E isso aqui é impressionante aqui. Esse Deus que não se ofende com a crise humana, também não zomba do sofrimento humano. Ele entra na história dos homens, entende a angústia dos homens e os socorre na sua angústia.